Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é o livro dos anseios. Pra quem não me conhece, não conhece o canal e gosta de tipo de conteúdo, gosta de análise de livro, unboxing de livro, não deixe de se inscrever e conferir minhas outras playlists. Essa aqui é a minha edição do livro, gente. Eu recebi pelo Clube de Assinatura da TAG. Se vocês tiverem interesse no livro, vocês podem dar uma pesquisada. Já deve ter outras versões pra comprar. Talvez ainda não tenha em português, mas geralmente estreia aqui alguns meses depois que eu recebo. Esse aqui é de fevereiro, então já deve ter algum site pra adquirir. Se você for fazer qualquer tipo de compra na Amazon, independente de ser esse livro, outras coisas, outros livros, não deixem de utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo e automaticamente vocês me ajudam com o canal. Como sempre, então, aqui nos vídeos de análise, vou falar um pouquinho sobre o livro primeiro, sem dar spoilers da história. O livro dos anseios conta a história principalmente da Ana, que foi esposa de Jesus. Sim, Jesus, filho de Maria. Só que ela é inserida nessa história de forma ficcional e a gente vê ali uma referência à Bíblia. Ela não segue a Bíblia de forma fiel, afinal, Ana teoricamente não existiu. A autora faz uma inserção ficcional e a gente vê um pouquinho mais sobre a história dela antes de Jesus, a história dela casada com Jesus. Eu não entendo muito de religião. Muitas partes do livro eu identifiquei sim daquilo que eu lembro, principalmente da catequese, mas muitas coisas eu não entenderia o contexto e também não tinha muita expectativa. Por isso tem um lado positivo e um lado negativo. Algumas coisas eu fiquei um pouco boiando na parte da história, mas eu também não criei muita expectativa em cima da história, a ponto de que foi legal ver a Ana inserido nela. Eu acredito que se você conhece muito, você vai ficar um pouco frustrado com as inserções ficcionais, e se você conhece pouco, talvez você não entenda bem o contexto do livro. Então a Ana é de família rica, gente, e ela sempre tem aquele pensamento de que ela nunca quer casar na vida dela. Ela cresce a infância dela num lar não muito amoroso, mas ela tem tudo, principalmente os papiros, porque ela ama pintar, ela ama escrever, tudo que tem a ver com a arte do papiro, com a arte de escrever. Ela é uma menina bem artística, ela é uma menina bem rebelde e ela não gosta muito das imposições que os pais dela fazem pra ela. Quando ela tem ali em torno de 14 anos, os pais dela começam a arranjar um casamento pra ela. O pai dela tem um interesse econômico por trás disso pra ganhar vários terrenos como preço de noiva. Mas a Ana fica desolada com isso, ela não quer saber de jeito nenhum. Mas ela acaba tendo que aceitar esse destino dela porque ela não tem muito o que fazer. Ela é obrigada a aceitar esse destino. Ela fica muito triste e ela tenta ali, de alguma forma, ficar um pouquinho mais feliz, achar consolo nas escritas dela, mas é bem difícil. Nesse ponto, a tia dela, Yalta, que mora junto com eles, ajuda muito ela, ela é uma confidente pra Ana. Ela ajuda a Ana em todos os sentidos, a se descobrir como pessoa, a tentar ser feliz mesmo nos momentos de adversidades. Então as duas têm uma conexão muito legal. É nessa época que Ana conhece Jesus. A primeira vez que ela vê Jesus é no mercado, numa situação um pouco tensa. E depois ela volta a ver ele numa caverna enquanto ele tá rezando. Eles nunca nem conversaram direito, mas a Ana já cria um sentimento por ele. Então, a Ana torce muito para que o casamento dela não dê certo, até que chega um momento no livro que dá uma doença muito grande na cidade toda. A cidade tem um conflito político muito grande com o rei, e a Ana tá ali naquele meio, ela até chega, a tia dela até chega a ficar doente e tudo mais, mas o que acontece? Nathaniel, que é a pessoa que ela está prometida, morre. E é aí que entra melhor os Jesus na história dela, porque agora existe a possibilidade de ela sim ficar com ele. Acontece um monte de coisa nesse meio tempo, que eu não vou entrar em detalhe pra não dar spoiler, mas a Ana acaba se tornando, então, mulher de Jesus, vai viver com ele e acaba renegando a família. A família dela acaba renegando ela por isso, porque Jesus é uma pessoa pobre, né? A Ana vem de uma família rica e eles não concordam com essa união. Até por outras coisas que acontecem antes. Então a gente vai acompanhando a vida dos dois, a vida deles de casado, a gente vai vendo Jesus nessa história se inserindo cada vez mais no mundo para ser o profeta. Ele vai conhecendo discípulos, vai conhecendo pessoas. E a gente tem o irmão da Ana, que é Judas. Então Judas é irmão da Ana, e a gente não entende no início do livro como é que Judas vai se juntar com Jesus. Porque Judas, primeiramente, é só uma pessoa que ataca aos ventos o rei, ele quer de tudo destruir o rei, mesmo o pai dele, o pai da Ana, sendo aliado próximo do rei. Então a gente vai acompanhando a história dos dois, mas a principal é a Ana, sempre é a Ana, e é muito bom ver a evolução dela. A nota do livro pra mim, gente, é um 7 de 10, muito porque o início é muito enrolado.
Eu entendo que a Ana tá numa situação muito complicada, ela tá se sentindo obrigada o tempo todo, mas também é muito complicado ficar só lendo lamentações, sabe? Então, eu demorei um tempão pra ler o livro, não foi um livro assim que me cativou muito. Eu gostei do final, eu gostei de uma certa parte do livro que isso acontece lá no Egito, que é muito legal, mas o resto eu não gostei tanto, sabe? Então eu dou um 7 de um 10, porque assim, não me cativou, não me trouxe tanta alegria ler esse livro. Agora eu vou falar mais especificamente sobre a minha opinião, sobre as cenas detalhadas do livro. Então, a partir desse momento, tem spoiler. Se você não leu e não quer saber detalhes, é aqui que a gente se despede. Não deixe de dar o like nesse vídeo. Então, eu vou começar falando sobre o final, gente, porque eu amei a última frase do livro, que ela fala: "Sou Ana, fui mulher de Jesus e sou uma voz." Gostaria de dizer que a Ana é muito, muito mais uma voz do que ela foi mulher de Jesus. Ela sempre foi uma voz. A partir do momento que ela colocou as histórias dela no papiro, que ela escreveu, que ela pegou a história da amiga dela e ela escreveu, ela era uma voz. Ela sempre foi. E ela esqueceu por muito tempo da vida dela de ser ela mesma. Ela se perdeu por muito tempo na vida dela e acabou sendo o luto que trouxe ela pra si mesma, que fez ela perceber que ela tinha sim que se dedicar ao lado artista dela, mesmo que ela não tivesse dinheiro. Então ela e a Alta encontram uma forma de ela poder se encontrar novamente nisso, e a gente vê a Ana de verdade voltando a ser ela mesma. Quanto ao relacionamento dos dois, eu acho que a história de amor deles, ela sempre foi muito mais forte, mas a prioridade do Jesus nunca foi a Ana. A prioridade de Jesus sempre foi o amor dele a Deus e a fazer as outras pessoas também terem esse amor, a ajudar os outros. Então, a Ana nunca foi a prioridade dele. Eu entendo que eles eram um relacionamento e não tem mal nenhum nisso, mas eu acho que a Ana, ela também deveria ter sido se priorizado um pouco, né, nesses momentos, e não ter deixado de lado tudo que ela gostava de fazer. A parte que eu mais gostei do livro foi no Egito, foi lá em Alexandria. Então, a Ana lá, vivendo outros mundos, a história do Levi com a mulher dele, aquela história, ela me cativou de verdade. Eu acho que se o livro fosse em torno daquilo, eu ia ter gostado muito mais. Porque a gente vê uma Ana que não tá perdida, a gente vê uma Ana que tá se encontrando. É incrível, eu adorei essa parte. Eu gostei das aventuras dela da Yalta pra achar a filha da Yalta. Eu achei maravilhoso, eu gostei tudo. Eu não tenho defeitos pra essa parte. Ela indo lá no templo e aprendendo a arte das irmãs, sabe? Vendo que a voz dela, o que ela faz pode ser significativo pra alguém. Foi incrível. E acaba chegando aquela mensagem sobre Jesus. Ela parte pra Jerusalém de uma forma muito rápida, o Levi vai junto. Aqui eu já esperava que não ia ser diferente do final de Jesus, imaginei que a autora ia manter isso fiel, né? Então ela chega lá, ela vê aquela crueldade que tá acontecendo com ele, é uma parte muito triste, é uma parte muito pesada do livro, e é muito pesado ela descobrir que o Judas que traiu ele, isso a gente já sabia que ia acontecer, né? Eu não sabia que Judas morria, não sei se ele morre dessa forma na Bíblia, mas fiquei chocada, assim, com a morte dele, e ela não conseguia nem ter luto pelo irmão, porque ela tava com tanta raiva do que ele fez pra Jesus, que ela não conseguia nem sofrer por ele, sabe? Então foi muito difícil pra ela. Eu não esperava que ela já ia direto voltar pro Egito. Eu imaginei que talvez esse fosse ser o fim da história. Mas ela não chegou a ter os 7 dias de luto. Eu não imaginava que fosse ser assim. Mas ela se despede ali da Maria, dos familiares, e vai embora, porque tem que pegar o barco logo. E é isso que ela fez de melhor na vida dela. Ela ficar com aquelas mulheres, ficar com a Tabita, ficar com a Yalta, ficar com a filha da Yalta. Assim, elas formaram uma família. E foi muito legal ela indo pra aquele lugar. Foi muito legal ver que depois ela virou diretora do templo. Então é muito, muito bonito ver a evolução dela, que no fim das contas, aquela criança de 13 anos conseguiu o que queria, que ela foi uma voz, aquilo que ela escrevia, aquilo que ela fazia, a arte dela se tornou importante pra alguém. Então eu gostei muito da conclusão do livro, eu acho que ele foi muito linear nesse sentido na evolução da Ana. Agora, que nem eu comentei, não é muito meu nicho religião, então muitos momentos eu fiquei perdida, eu ficava frustrada com certos capítulos do livro que não ia pra frente. O Jesus me irritava, gente, porque ele não priorizava a mulher dele, tipo, ali sofrendo e ele trabalhando. Depois, sabe, ele não dava valor, ele tava o tempo todo trabalhando, aqueles irmãos dele não saíam pra trabalhar, só o Jesus saía pra trabalhar e ele não via que aquilo tava errado. Ele sustentava a família dele toda e os outros irmãos não faziam nada. Então isso me irritava um pouquinho e, enfim, depois o relacionamento deles melhorou muito. Ela passou a ir mais com ele nos lugares. Gostei que ela foi junto quando ele foi conhecer João, que ele foi se entregar pra aquilo. Gostei que depois ele convidou ela sim pra fazer a viagem com ele e tal, mas no fim ela ia ser presa, teve que sair. Então, o que eu não gostei era que Jesus, que tinha que ser responsável por tudo. Ele era responsável pela família toda, o peso dele tava nas costas dele.
Mas, né, fazer o quê? A história deles poderia ter sido muito diferente se fosse de outra forma. Mas eu entendo que a autora tentou deixar a história de Jesus mais coerente com a Bíblia e daí, né, fazer a ficção mais em cima da Ana. No mais é isso, é um livro interessante. Ele é bem diferente do que eu já li, nunca tinha lido nada parecido. Então, ele tem esse lado positivo, ele é diferente. Então, se você gosta de livro, gosta de história, quer conhecer um pouco mais, ficou interessada, não deixe de dar uma olhadinha nesse livro. E claro, se vocês forem fazer uma compra ali na Amazon, quiserem adquirir esse livro na Amazon, utilizem o meu link. No mais é isso, gente, ponto positivo para a escrita, porque mesmo ela tendo contextos que eu não entendia muito, foi bem suave a leitura. A leitura foi suave, apesar de lenta, principalmente no início do livro. Essa é a minha opinião, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, me sigam nas redes sociais. Beijos!